Então o texto que vamos ler hoje está na primeira carta de João, capítulo 3. Começamos no versículo 6, que diz: Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando. Isso desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, meu Deus. A palavra que Tu escolheste, Senhor, como tema desta campanha. A palavra, Senhor, que esta noite, Pai, ainda que nós estejamos fracos, sem forças, Senhor, abre os nossos ouvidos, Pai. Fala connosco, Senhor. Que não fale eu, mas que fales Tu através da minha boca, Deus Pai. Que os meus pensamentos sejam os Teus pensamentos, Deus Pai. Usa-me, Senhor Deus, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para edificar, para exortar, para ensinar. Meu Deus e Pai, fala connosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Que cada um, Deus Pai, não saia daqui da mesma forma com que entrou, mas que saia daqui transformado, renovado, cheio do Teu Santo Espírito, Pai. Que esta semente que cada um carregue daqui seja depositada em terreno fértil, que possa crescer, que possa florescer e se tornar uma árvore rica e próspera, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Podem se assentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a palavra que nós lemos é uma palavra forte. É um texto que é um texto pesado. É um texto que Deus colocou no coração do pastor como tema desta campanha. E quando o pastor sugeriu que eu viesse aqui pregar hoje, foi o mesmo texto que Deus me tocou para trazer hoje. É um texto, irmãos, que em qualquer campanha é algo que a igreja tem que compreender. É algo que é uma ideia que tem que ser gravada no nosso coração. É algo que vem diretamente do céu para nos tocar. Aleluia. Esta palavra, irmãos, é uma palavra bem direta. É uma palavra que fala de pecado, é uma palavra que nos acusa. É uma palavra que também aponta para a manifestação do nosso Senhor Jesus. Eu, ao ler esta palavra, eu imagino João em cima de uma tribuna a gritar com uma multidão. Este é o João que é o apóstolo do amor. É um João que é o discípulo amado, que esteve com Jesus, ele viu Jesus, ele caminhou com Jesus. Ele escreveu às igrejas: quem peca não o viu. Quem vive no pecado não o conheceu. Aleluia. É uma palavra pesada mesmo, irmãos. E nós, nas igrejas, não ouvimos falar o suficiente sobre o pecado. Eu pergunto aos irmãos: vocês sabem o que é o pecado? Se alguém vos perguntasse o que é o pecado, alguém sabe explicar o que é o pecado? Nós sabemos enumerar pecados, sabemos explicar algum pecado em particular e nós sabemos muito bem também apontar o dedo, o pecado dos outros. Só que é difícil nós conseguirmos explicar porque é que o pecado é pecado. E neste capítulo João nos dá uma definição. Ele diz que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Aleluia. John Wesley também ensina que o pecado é uma transgressão voluntária de uma lei que nós conhecemos. Alguns autores definem o pecado como rebelião contra Deus
ir contra Deus, transgredir uma lei, fazer algo que é proibido, deixar de fazer alguma coisa que Deus nos disse para fazer. E de onde é que veio o pecado, irmãos? A Bíblia nos conta que existia uma criatura, existia um anjo querubim que um dia desejou ser igual a Deus. E ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos no céu a se revoltar contra Deus. E então ali iniciou-se uma batalha em Apocalipse capítulo 12, guiada pelo anjo Miguel. Ele venceu o diabo e 1/3 dos anjos. E naquele momento, como diz a Bíblia, eles foram precipitados para a terra. Naquele momento o diabo foi atirado para a terra. Então o diabo na terra, expulso do céu, estava revoltado contra Deus. Ele decide disfarçar-se de uma serpente astuta, e visitou o jardim do Éden. Ali encontrou Eva e falou com ela, sussurrou com a Eva. Ele disse a Eva, aquela regra que Deus te deu, de que podes comer de todas as árvores, menos desta árvore, do conhecimento do bem e do mal. Ele foi sussurrando aos poucos. Ele foi colocando a dúvida nela. Será que é mesmo assim? Será que eu não posso mesmo comer? Ele foi plantando a dúvida, colocou o desejo pelo fruto daquela árvore em Eva. Ele foi envenenando o pensamento de Eva pouco a pouco. Ele plantou, ele semeou aquela ideia dentro dela. Até que Eva, que nunca tinha conhecido o pecado, ela pecou. Ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela partilhou o fruto com Adão. Ele provou. Ambos comeram. Ambos pecaram. Aleluia. E o pecado entrou no mundo através deles. Porque eles desobedeceram à regra que Deus lhes deu. E agora, por causa disso, irmãos, toda a humanidade é caída. Porque todos nós somos filhos de Adão e Eva. Nós somos descendentes deles. E toda a descendência foi tornada pecadora. Aleluia. Entendem isso, irmãos? A primeira lição que nós temos aqui é que o diabo não força ninguém a pecar. O diabo sugere. O diabo semeia a discórdia. Ele sugere a dúvida. Ele apenas sugere. Mas a decisão de pecar é nossa. A decisão de pecar é da humanidade. E tem muita gente que culpa tudo o diabo. Mas nem sempre é culpa dele. Muitas vezes a culpa é nossa. A culpa é toda nossa. Mas enquanto, irmãos, nós não sabemos que pecado é pecado, parece estar tudo bem. Porque nós já nascemos com uma tendência a pecar. E todo o pecado, enquanto não o conhecemos, todo mundo acha que é normal. Porque é uma coisa que faz parte de nós. Por causa de Adão e Eva, faz parte da nossa natureza. E o pior, irmãos, é que enquanto nós não conhecemos Deus, é normal. Quando não conhecemos Deus, a cobiça é normal. Quando não conhecemos Deus, mentir é normal. Sentimos que ter raiva, ter ódio, vontade de matar alguém é normal. Porque isso é natural para nós. É algo que está embutido na nossa carne. Eu pergunto à igreja, será que há alguma coisa que alguém aqui acha que é normal, que no entanto é um pecado? Hoje, irmãos, é dia de nós refletirmos sobre isso. De entendermos que o pecado não é uma coisa normal. É uma coisa que tem que ser arrancada no meio de nós. Aleluia. Eu tenho a certeza, irmãos, que há aqui alguém que tem um pecado que acha normal. Tem aqui alguém que vive em adultério, acha que é normal. Porque não vê aquilo como um pecado. Acha que não tem nada a ver. Não é assim, irmãos.
E essa foi uma das principais obras do diabo na nossa vida. Ele nos influenciou a acabar com a comunhão com Deus. Nós ali no Jardim do Éden éramos perfeitos, éramos incapazes de pecar. E agora, enquanto pecadores, nós fomos separados, nós fomos arrancados de Deus. E o domínio sobre toda a terra passou a ser do diabo, o Satanás. A Bíblia nos conta que Satanás é o príncipe deste mundo e que os nossos cegos, os nossos olhos, foram cegos para as coisas do céu. Aleluia. Então, para isso foi necessário que Deus nos desse os 10 mandamentos, para nós podermos ver o quão pecadores nós somos. Amém? Aleluia. Maria, podes colocar para nós Romanos capítulo 7, versículo 7? Aleluia, Deus. Que diremos, pois? É lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Irmãos, o que Paulo está a dizer aqui é que antes eu pensava que a cobiça era uma coisa normal. Antes eu pensava que a concupiscência, que é o desejo descontrolado, era normal. Eu pensava que cobiçar era uma coisa certa a fazer. Mas quando a lei diz não cobiçarás, eu aí entendo que a cobiça agora é pecado. Quando a lei diz não matarás, eu aí entendo que matar agora é pecado. Se não fosse a lei de Deus, eu não ia conhecer o pecado. A humanidade não ia saber o que era pecado se não fosse pela lei de Deus. Só que a lei de Deus também nos mostra outra coisa. Também nos mostra aquilo que nós temos, que nós potencialmente podemos fazer. Porque se a lei diz não matarás, é porque qualquer um de nós aqui pode matar. Nós temos essa capacidade. Se a lei diz não roubarás, é porque qualquer um de nós, tem essa capacidade. Se a Bíblia diz não adulterarás, não cobiçarás, qualquer um de nós tem essa capacidade. Se não fosse a lei de Deus, nós não sabíamos o que era o pecado. Como o Paulo nos fala, sem lei, o pecado estava morto. Eu não conheci o pecado senão pela lei. Se não fosse a lei, é como se o pecado não existisse. Se não fosse pela lei, é como se nós não conhecêssemos o pecado. Aleluia. Irmãos, os mandamentos funcionam para nós como um espelho. Porque se eu tiver a cara suja, se eu estiver despenteado, eu só sei se eu me vir ao espelho. Só que, irmãos, o espelho não é capaz de me pentear. O espelho não é capaz de limpar a minha cara. A lei e os mandamentos que Deus nos entregou não é a solução para o nosso problema. Não é a lei que nos salva, mas é o ponto de partida de nós reconhecermos o quão pecadores nós somos. E há igrejas, pastor, que dizem que a lei já não faz sentido. Há igrejas que dizem que o Antigo Testamento já não é válido. Só que, irmãos, os 10 mandamentos são eternos. Os 10 mandamentos são importantes, sim. Os 10 mandamentos são para nos lembrarem permanentemente e eternamente daquilo que eu sou capaz de fazer. Glória. Deus mostrou ao povo, Deus guiou o povo a mudar, Deus foi tirando aos poucos tudo aquilo que os afastava de Deus. E ainda assim não foi suficiente. Deus tentou resgatar o povo de volta para o Éden, para nos resgatar de novo como uma criatura perfeita, sem mácula, sem pecado. Naquele tempo, irmãos, sacrificavam animais, vertiam sangue, como forma
como uma tentativa de nos limparmos dos pecados. Só que Deus ali estava a mostrar que existe um custo para nos limparmos dos pecados. Também nos está a mostrar que nada do que nós fazemos é suficiente para nos lavar de todos os pecados. Aleluia. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas também nos diz outra coisa, que o dom gratuito de Deus é a vida. Aleluia! Quer dizer que o preço pelo nosso pecado vai ser sempre a morte. Alguém tinha que morrer. Só que tudo aquilo que eles faziam, tudo era um plano que estava acima das nossas vidas. Era um plano que um dia havia de se concretizar em um homem, em uma pessoa, Jesus. Aleluia! O sacrifício de Jesus, o Filho unigênito de Deus, foi a única solução para pagar os pecados do mundo. Podes colocar para nós Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Que diz: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Aleluia. Glória a Deus. Sabem porque é que Jesus é chamado o segundo Adão? Porque no Éden, Adão perdeu todo o poder que tinha sido dado para o diabo. E da mesma forma que pela mão de um homem se perdeu tudo, é necessário que pela mão de um homem se volte a restaurar todas as coisas. Só que não podia ser um homem qualquer, tinha que ser um homem perfeito, assim como Adão foi perfeito. Jesus manifestou-se num homem. O Verbo se fez carne. Só que ele não foi um homem qualquer. Ele não viveu de qualquer maneira. Jesus conseguiu viver no meio do pecado, sem se deixar influenciar por nenhum pecado. Jesus veio para nos mostrar um modo de vida. E Jesus veio também para pisar a cabeça da serpente. Jesus veio recuperar tudo aquilo que Adão perdeu. Jesus veio para vencer a morte. Jesus veio para vencer o pecado. Ele veio para desfazer todas as obras do diabo. Aleluia. Colocas novamente 1 João, capítulo 3, versículo 8. Obrigado. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aqui esta palavra desfazer, na minha Bíblia, está destruir. A palavra original no grego quer dizer soltar, quer dizer desatar, quer dizer desmontar, quer dizer quebrar e quer dizer destruir. Irmãos, naquela cruz, depois de Jesus sofrer por todos os nossos pecados, de perder todo o seu sangue, ele gritou: Tetelestai, está consumado. Ele não gritou: está consumada a minha morte. Não. Ele gritou: está consumada a minha vitória sobre o mal. Ele ali decretou que agora acabou o poder do diabo sobre quem crê em mim. Aleluia. Ali Jesus quebrou toda a maldição. Ele ali quebrou toda a corrente do inimigo. Ali Jesus soltou todas as amarras. Ele quebrou tudo o que o inimigo construiu nas nossas vidas. Jesus ali venceu o diabo, venceu a morte e pagou o preço pelos nossos pecados. Só que isso não nos salva totalmente, irmãos. Ali Jesus recuperou o domínio sobre a terra. Só que agora é necessário que nós nos aproximemos de Deus novamente. Adão vivia em comunhão com Deus. Nós precisamos voltar a viver em comunhão com Deus. É necessário, irmãos, nós entregarmos a nossa vida por quem já deu a vida por nós. Nós precisamos, irmãos, ter uma verdadeira fé. Uma fé naquela obra que Jesus fez por nós na cruz. E só assim nós podemos um dia alcançar a salvação. Aleluia.
Aleluia. Glória. Isso é graça, irmãos. Maria, podes colocar Romanos capítulo 7, versículo 24. Diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Sabem quem é que escreveu isto? Foi Paulo. Paulo que vivia na dependência do Espírito Santo. Paulo que estudava. Paulo que sentia o toque do Espírito Santo a empurrá-lo para onde ele devia ir. Mas por amor, irmãos, pela graça de Deus, ele enviou o seu Filho como um sacrifício perfeito para nos salvar. Paulo ali, ele está a dizer: eu sozinho não consigo. E quem somos nós para dizer que conseguimos? Por isso, pela graça de Deus, foi por amor que Ele se entregou por nós para nos salvar. Ele foi o sacrifício perfeito. A Bíblia diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Só que, irmãos, a graça hoje em dia tem sido banalizada. A graça é falada de qualquer jeito. Há pregadores que falam de uma hipergraça. Uma graça que faz tudo. Que nós não precisamos de fazer mais nada. Vivemos num tempo em que a graça, em que tudo é fácil. Nós podemos viver como quisermos, podemos fazer o que quisermos porque já somos salvos. Só que não é assim, irmãos. Nós não podemos tratar a graça, como eu ouvi um pastor falar, como um cobertor que nos tapa às vezes. Mas eu vou mais além. Nós não podemos tratar a graça como uma toalhita descartável, em que quando nos sentimos sujos, usamos a graça e jogamos fora. O mundo, irmãos, continua a viver na prática do pecado. E ao invés do mundo se arrepender, eles aceitam estas pregações fracas. Pregações que não transformam, que não fazem, que não produzem santidade em nós, que não produzem mudança de vida. A graça, irmãos, é algo que é infinito. É algo que nos cobre totalmente. É algo que nos lava. A graça tem que nos transformar. A graça, quando estamos no chão, ela tem que nos levantar. A graça tem que nos capacitar a sermos verdadeiros adoradores. Aleluia. A coisa mais difícil para Deus, irmãos, é transformar um pecador num adorador. E esse é o papel da graça, irmãos. É de nos transformar, é de nos capacitar a sermos verdadeiros adoradores. Irmãos, uma graça que não transforma um pecador não é a graça de Deus. Aleluia. Reflitam, irmãos, que graça é que eu tenho vivido? Eu às vezes questiono-me, que graça é esta que eu estou a viver? Oh, aleluia. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer com as nossas próprias mãos para sermos salvos. Só a graça verdadeira, só a graça que vem pela fé de que Jesus morreu na cruz por nós. Só essa graça vai produzir verdadeiro arrependimento em nós. Eu posso jejuar o tempo que for preciso, eu posso dizimar e ofertar a achar que isso me vai comprar um lugar no céu. Eu posso ajudar os pobres, os oprimidos, os necessitados. Tudo isso são coisas boas. Só que isso não nos salva. Só Jesus salva. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. E nada do que eu faça me vai salvar. Jesus disse-nos, o caminho é estreito. Só há um caminho. Jesus nos mostrou que esse caminho tem que ser do jeito que Ele viveu. Nós temos que viver da maneira que Jesus viveu. Para isso nós temos que conhecer mais sobre Jesus.
Nós temos que viver como Jesus viveu. Fazer as coisas que Jesus faria. Isso, irmãos, são coisas que têm que ser feitas já. Jesus nos manda buscar a paz com todos e a santificação. Enquanto que o diabo semeia discórdia, semeia contenda, enquanto que o inimigo semeia pecado, Jesus semeia a paz, Jesus semeia a salvação. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, a graça de Deus está disponível para todos nós. Nós só temos que viver com base naquilo que Ele fez. Viver a paz com todos. Podemos começar por aí. Então, irmãos, se tem algum familiar, se tem algum irmão que precisa ser perdoado, perdoem hoje. Não esperem pelo amanhã. Se tem algum pecado escondido, fechem a porta do quarto, dobrem os joelhos, confessem o pecado a Deus, porque só Ele tem o poder para perdoar. Se alguém está afastado de Deus, hoje é o dia, irmãos, de nos aproximarmos de novo do nosso Deus. Não pode ser amanhã, porque amanhã já pode ser tarde. Jesus disse-nos que a cada dia basta o seu mal. Ele está-nos a dizer, não te preocupes com o amanhã. Hoje basta. Aleluia. Irmãos, o Filho de Deus já se manifestou para destruir as obras do inimigo. Cada um de nós, irmãos, temos que reconhecer o quão falhos nós somos. Temos que reconhecer em que áreas da nossa vida é que o inimigo já entrou. Nós precisamos, irmãos, agarrar esta graça de nos levantarmos com força e com ânimo e guerrear contra o nosso inimigo. Cada um de nós tem que declarar que Jesus é o nosso Salvador. Temos que declarar todos os dias: a cruz é o suficiente para me salvar. Aleluia. O sangue do Filho de Deus já foi derramado para nos salvar. E hoje, irmãos, agarrem essa fé. Ainda que seja pequena, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Que a graça de Deus nos transforme, que a graça de Deus nos purifique, que ela nos liberte de todo o pecado. E que a palavra de hoje, irmãos, aquela palavra que Deus colocou no meu coração, possa renovar alguém, possa restaurar alguém, possa transformar a vida de alguém a partir de hoje. Aleluia. Irmãos, tem que ser hoje. Amanhã pode ser tarde. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus.